Vamos lá. Abre sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis, no capítulo 4. Capítulo 4 de Gênesis. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Podemos ler? Diz o texto, assentado como você está, mas com reverência ao texto bíblico. A palavra do Senhor em Gênesis, capítulo 4, diz o seguinte: Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Caim. Disse ela: com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim, agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei. Sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Só até aí. Que Deus abençoe a sua santa e preciosa palavra. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por esse tempo em que vamos compartilhar a tua palavra. Te pedimos que nada seja limitação, porque o Senhor deseja realizar no nosso meio. Que no nome de Jesus possamos sair daqui edificados, não pela palavra do Marquinho. Eu de mim mesmo eu não tenho muito para oferecer para os meus irmãos. Mas eu sei, Senhor, que a tua graça, ela se aperfeiçoa é na minha fraqueza, é nas minhas limitações. Por isso, fala conosco, Jesus. Usa esse teu servo aqui, me esconde atrás da cruz e faz aquilo que está no teu coração. É a nossa oração no nome santo e poderoso de Jesus. E aquele que crê diz: amém e amém. O verso 16 desse capítulo, eu parei no verso 14, mas é interessante o que diz o verso 16, o final dessa perícope. Diz que Caim saiu de diante da face do Senhor. Eu quero falar nessa noite sobre apostasia. Eu tenho falado com vocês aqui, eu estou pegando só temas diferentes dos normais que a gente tem ouvido costumeiramente. Deus tem colocado esse desejo no meu coração. E eu então quero conversar com você sobre apostasia. Segundo os estudiosos, uma igreja de 200 membros produz cerca de 400 desviados num período de 10 anos. Uma igreja de 200 membros, segundo os estudiosos,
produz cerca de 400 desviados, 400 pessoas que deixam de frequentar num período de 10 anos. Informações como essas me assustam. Me assusta, por exemplo, esses dias atrás eu estava lembrando de pessoas preciosas que já estiveram conosco e não estão mais. Hoje eu recebi a visita de uma pessoa preciosa lá no estúdio, que eu tive o privilégio de batizá-la. Ela frequentou a igreja durante um bom tempo, mas simplesmente teve os motivos dela, e ela simplesmente saiu. E hoje eu tive o privilégio de estar com ela, e eu falei, olha, Deus está com saudade de você. E essa pessoa começou a chorar. Nós oramos, e ela chorou porque ela sentiu isso. Ela falou, eu não devia ter saído. No coração dela, eu tenho certeza que existia esse sentimento. A verdade é que o afastamento, porque apostasia, segundo o dicionário, primeiro, é a renúncia de uma crença, a renúncia de uma religião, é o abandono da fé, especialmente da fé cristã. Apostasia também é renegação. Então, a apostasia, num sentido mais amplo, é o afastamento voluntário das pessoas acerca das coisas de Deus. Afastamento voluntário. E eu peguei esse texto aqui exatamente porque Caim tinha tudo para ser uma bênção, Caim tinha tudo para andar na presença de Deus, tinha tudo para gerar uma posteridade abençoada, e quando você vai estudar a Bíblia, você vai ver que os descendentes de Caim seguiram o mesmo caminho da vida ruim. Abel não teve descendentes, mas depois o irmão, que nasceu após a morte de Abel, se tornou uma bênção e se tornou frutífero na terra e acabou arrumando a linhagem de Adão, num sentido amplo da palavra. Então, a verdade é que Caim tinha tudo para ser bênção, ter uma família abençoada, mas você vê pela própria boca dele a sentença que ele entendeu que estava sobre ele. Ele chegou a dizer, é maior a minha maldade do que possa ser perdoada, numa outra tradução. Nessa tradução que eu li aqui, ele disse o seguinte, cadê aqui? O meu castigo é maior do que posso suportar. Então, ele já tinha entendido que a batata dele tinha assado. Mas ao invés de poder mudar a história, ele simplesmente aceitou essa sentença por conta do erro dele, e ele saiu da presença de Deus, como esse verso que eu li para você, que Caim saiu de diante da face de Deus. Escute, o afastamento de uma pessoa não acontece automaticamente. Ninguém se afasta de Deus de um dia para o outro. Nesses anos que eu tenho de ministério, andando com pessoas, conversando com pessoas, nos gabinetes, se tem um negócio que eu entendi de verdade, é que ninguém se afasta de um dia para o outro. É um processo de afastamento, que alguns insistem em caminhar dentro desse caminho. Muitas vezes ele é lento, muitas vezes ele é imperceptível. A pessoa sequer percebe que está se afastando de Deus. Por conta de cada passo que ele vai dando, a verdade é que cada passo que ele dá na vida, no dia a dia, distante da presença de Deus, ele vai deixando de perceber o quão distante e o quanto isso vai fazer falta no futuro. Ou seja, ninguém se afasta de Deus automaticamente, no estalo. O cara acordou e falou, pronto, hoje eu não quero mais ser crente. Não existe isso. Existe todo um processo, e Satanás é especialista em fazer com que esse processo se torne cada vez mais doloroso. Não é difícil você encontrar pessoas decepcionadas com a igreja, decepcionadas com líderes, decepcionadas com irmãos da igreja, decepcionadas até com Deus. Eu conversei com um querido, há 1 ou 2 semanas atrás, não me lembro,
que a queixa dele era contra Deus. Ele falou isso claramente comigo. Ele falou, Deus foi injusto comigo. Aí eu conversando com ele, mas ele tinha tanto argumento, ele se afastou de Deus. O menino que já esteve aqui no altar, que já tocou no altar, que já participou firmemente de ministério das coisas de Deus, se tornou uma pessoa que se distanciou horrores de Deus, a ponto de questionar tudo que diz respeito à pessoa de Deus. Mas esse afastamento, ele não aconteceu de uma hora para outra. Ele foi um processo lento, um processo contínuo, que acabou culminando com a apostasia, com o afastamento voluntário daquele irmão. Então, eu queria pegar esse texto aqui e pensar com você, e analisar com você. Como é que foi no caso de Caim? Como é que foi que Caim, como é que aconteceu esse afastamento, o porquê desse afastamento da pessoa de Deus? Depois que ele errou, vamos ver? Primeiro lugar, aconteceu o afastamento porque Caim deixou de dar ouvidos aos alertas divinos. Você percebe que foi Deus quem foi atrás de Caim. Foi Deus quem chegou e falou, Caim, cadê seu irmão? Cadê Abel? Depois que Caim estava chateado da vida, porque ele tinha feito uma oferta, Deus rejeitou a oferta dele, mas se agradou da oferta do irmão dele. E por conta desse ódio que ele nutriu, ele então matou o seu próprio irmão. E a Bíblia diz então que um dia Deus chegou e perguntou, falou, cadê? Cadê seu irmão? Deus, ele não desiste de nós, apesar do trabalho que a gente dá para ele, gente. Apesar do trabalho que a gente dá para ele, ele continua constantemente avisando a mim e a você. Ele continua sempre liberando alertas para a gente não tomar caminhos errados. Uma coisa que eu tenho entendido na minha vida é que a nossa vida é como o painel do carro. O painel do carro ele está ali para te avisar que alguma coisa não está certa. Quando chega a acender um alerta no painel, não significa que já estragou, pelo contrário. Esses dias atrás, o carro da Bela deu um problema, ela me ligou e falou, acendeu uma luz de temperatura aqui, o que eu faço? Eu falei, para! Acendeu, para! Eu falei, você conferiu a água? Ela, não. Eu falei, muito provavelmente o carro está com a boquinha seca. Põe uma água nele aí e me diz o que acontece. Aí ela colocou a água, esperou um pouquinho, ajeitou, daí a pouco ela falou, apagou a luz no painel. Eu falei, agora você pode andar. Na nossa vida é igual. Deus está sempre fazendo com que uma luzinha acenda. Olha, não vai por esse caminho. Só que ele não vai te travar, gente. Tem gente que acha que Deus vai colocar um anjo assim e vai falar, aqui você não passa, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Ele não vai fazer isso não, irmão. Ele não vai fazer isso não. Deus vai sempre enviar alertas. Por quê? Porque Ele não desiste de mim, Ele não desiste de você, Ele não desiste da nossa casa, não desiste da nossa família, mesmo a despeito do trabalho que a gente dá para Ele. Porque vamos falar, tem gente aqui que é fogo no boné do guarda. Gosta de dar um trabalho para Deus que não é brincadeira. Gente que qualquer piscadinha ele já está dando uma olhadinha no que está acontecendo lá fora e pensando, cogitando a possibilidade de andar pelo deserto da vida. Tem gente que dá trabalho. Foi assim com Caim, gente. Deus avisou de maneira muito clara. E assim Ele faz com a gente hoje. Deus, Ele avisou, por exemplo, Caim, quanto à proximidade do pecado. Deus avisou a Caim aí, olha o que diz o texto. Deus chegou para Caim no verso 6 e falou, por que você está furioso? Por que você está enfurecido? Se você fizer o bem, você não vai ser aceito, mas se não fizer, aí olha o que ele diz, saiba que o pecado ameaça a porta. Numa outra tradução diz, o pecado jaz à tua porta. Você sabe o que significa essa palavra no original, jaz? É como um neném que é ninado. Essa é a expressão aqui. É como a de um neném
que está sendo mimado, que está dormindo. Então o que Deus está falando? Olha, o pecado está dormindo aí na tua porta. Ele está do seu ladinho. Deus está te avisando o tempo todo, assim como ele fez com Caim. Falou: Caim, presta atenção, Caim. Se você fizer o que é certo, vai dar certo. Agora, se você fizer o errado, não adianta você esperar coisa boa, porque o pecado está esperando para te acertar. É um telefonema do nada, que alguém te liga e do nada pega e fala uma coisa com você. Muitas vezes eu percebo Deus usando pessoas para poder me avisar de coisas. Um dia eu estava numa situação muito difícil e o pastor Jorge me ligou. E quando o pastor Jorge me liga, posso saber, é BO. É BO. Aí ele me ligou, eu falei: o que foi que aconteceu dessa vez? Aí eu atendi e falei: pois não, meu pai. Ele falou: Marquinhos, você está bem? Eu falei: eu estou, pastor, estou caminhando. Aí ele falou comigo: eu estava orando aqui, Jesus mandou eu te dar uma palavra. Eu falei: fala que o teu servo ouve. Aí ele me deu o texto bíblico, Provérbios 18:1, que está escrito: o que se isola e insurge-se contra a verdadeira sabedoria e busca interesses egoístas. Aí ele falou: Deus falou comigo que você está se isolando. E eu estou te ligando porque Deus mandou te avisar. Meu pastor já fez isso comigo. Eu recebi aquela palavra, eu falei: pastor, então me ajuda, o que eu preciso fazer? E ele então me ajudou, e pela misericórdia do Senhor, no momento mais difícil da minha vida, o meu pastor, ele estendeu a mão, ele segurou a onda comigo, e eu virei para ele um dia e falei: eu vou sumir daqui. Ele falou: você só sai daqui o dia que você tiver vencido. Enquanto isso não acontecer, você não sai desse lugar. É por isso que eu tenho uma dívida de gratidão muito grande com o meu pastor. É por isso que eu quero honrar a Getsemane, quero honrar o meu pastor o quanto eu puder. Porque no momento mais difícil, ele foi um instrumento de Deus para me alertar sobre o caminho que eu estava pensando em trilhar. E muito provavelmente eu não estaria nem aqui falando, não estaria nem aqui pregando, se eu não tivesse dado ouvido à voz do profeta que Deus levantou sobre a minha vida, o meu pastor Jorge. Deus te avisa, irmão. Deus te avisa. O pecado, ele está sempre esperando, ele está sempre à espreita, esperando a oportunidade de nos laçar. Então, Deus avisou quanto à proximidade do pecado. Deus alertou Caim sobre a tendência pecaminosa. Ele falou: olha, o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. É você quem tem que dominá-lo. Olha o que diz aí o verso de número 7, né? Saiba que o pecado ameaça a porta e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Então, Deus avisou para Caim e falou: olha, está aí, mas você tem uma saída, você não pode deixar. Então teve o alerta quanto à proximidade, teve o alerta quanto à tendência. Gente, não se engane. Eu ouvi uma frase uma vez que eu relutei para engolir essa frase, mas é verdade. Qualquer pessoa, se submetida às mesmas circunstâncias, ela é capaz dos mesmos pecados. Porque a gente não sabe qual a circunstância que laça uma pessoa, que faz com que uma pessoa caia no erro. Mas a verdade é que na maioria dos casos, é claro, se a gente... Eu já pensei muito sobre isso, eu falei: não, porque a gente gosta de apontar o dedo para quem erra, né? A gente fala: misericórdia, olha aquele irmão, olha o que ele fez, olha que cara, que absurdo, tal. Mas o dia que eu entendi essa frase, eu comecei a ser um pouco mais comedido nos meus comentários. Porque eu não sei se eu aguentaria a mesma pressão que a pessoa está aguentando. Eu não sei se eu suportaria as mesmas, debaixo das mesmas circunstâncias, o que aquela pessoa suportou. Então a verdade é que nós temos uma tendência, gente, porque se o pecado fosse bom, não existia mais pecado no mundo, não. Se o pecado não fosse bom, não fosse aprazível para a carne, nós certamente, a gente não estava preocupado, porque a gente não quer coisa ruim para a nossa vida, não.
Deus sabe que a nossa tendência é essa, o pecado ele traz um prazer momentâneo, só que ele traz consigo, a reboque, um monte de problema. É por isso que Deus está sempre te avisando, olha, não vai, não peca não. Alguém já disse que quem diz que o pecado é ruim é porque nunca pecou direito. Olha que trem sério. Olha que trem sério. Você pode ser aqui o campeão do jejum, você pode ser candidato a faquir, não tem jeito, o pecado ele é aprazível para a alma, para o corpo, melhor dizendo, mas ele destrói tudo aquilo que é santo na nossa vida, e Deus sabe disso, sabe que se deixar por mim e por você, muito provavelmente, a gente vai errar. É por isso que a Bíblia diz que quem diz que não tem pecado, faz Deus mentiroso. Faz Deus mentiroso. Porque essa é a tendência. Deus avisou da tendência pecaminosa. Ele lembrou que havia a oportunidade de não pecar. Ou seja, cabe a nós aceitar ou não as ofertas pecaminosas. Cabe a nós. Isso aí é de foro íntimo. Cabe a cada um de nós aceitar ou não. Todo dia tem um inimigo oferecendo uma bandeja de pecado para mim e para você. Só que é você quem tem que dizer não. Eu não consigo dizer não para pecado que é oferecido para você. Eu consigo dizer não para os pecados que me são ofertados, que dizem respeito à minha pessoa. E Deus sabe disso. É por isso que o Espírito Santo nos ajuda a dizer não para as bandejas do inimigo. Simples assim. Então, os alertas divinos hoje vêm nas seguintes formas. Pelos familiares. É o pai, os irmãos, a mãe, os filhos, os avós, os tios. Vem pelos familiares. Meu pai, ele assim, mesmo no jeitão brutão dele, no jeitão mais difícil dele, meu pai sempre foi um poço de sabedoria, do jeito dele. Então, na essência, meu pai tem razão em praticamente todas as coisas que ele me aconselha, quando eu pergunto, principalmente negócio. Eu nunca vi um homem mais águia em negócio do que meu pai. Meu pai é inteligente demais, esperto demais, tanto que hoje tem uma vida tranquila, abençoada, relaxada. Meu pai pode viver hoje tranquilo, ele trabalha porque ele quer, porque conseguiu construir. E saiu da comunidade carente, saiu da pobreza, para se tornar uma pessoa hoje abençoada. Então, os alertas divinos, eles vêm através dos familiares. Tem gente que não gosta de ouvir os alertas da família, é importante ouvir. O que mais? Os alertas, eles vêm pelos amigos. Tem gente preciosa que Deus levanta para ir atrás da gente, para perguntar por nós, para nos aconselhar. Você não pode fazer ouvido de mercador para isso, para esses que querem o seu bem, que te amam. O que mais? Os alertas divinos, eles vêm pelas circunstâncias. Tem porta que está fechada e o cara está chutando a porta, querendo entrar por ela. Abre, eu te ordeno em nome de Jesus, é uma ordem. Não é uma ordem, vai plantar batata, irmão, você não dá ordem em Deus, não. A Bíblia diz que a porta que ele fecha, ninguém abre, que a chave está com ele. Mas a porta que ele abre também, não tem esse para fechar. Está com ele. A circunstância mostra. Às vezes você está querendo fazer um negócio, você está insistindo. Jesus já te desviou desse caminho ruim um monte de vezes. Mas você está insistindo. Foi o que o pastor Anderson falou aqui, olha. Foi o que ele falou aqui, é um plano de negócio bem estruturado. Livrou o irmão lá de gastar $500 mil. Por quê? Circunstância, analisou tudo e falou, por essa porta eu não vou. Ele não quis arrombar, como tem gente querendo arrombar. Mas esse negócio é meu, em nome de Jesus é meu. Não, calma, irmão. Às vezes a circunstância está dizendo, é o painel aceso, gritando no seu ouvido, e você continua acelerando o carro. É melhor parar. O que mais? Os sentimentos. Deus usa os sentimentos, é quando o coração fecha. A Bíblia diz assim, sede a paz de Cristo, o juiz, o árbitro, no vosso coração. Ou seja,
Você está incomodado com uma situação, irmão? Principalmente se você é de Jesus, o Espírito Santo, a Bíblia diz, ele nos guia a toda a verdade. Tem negócio que por fora parece bela viola, mas por dentro, como diz o adágio, é pão bolorento. Por fora, todo negócio é bonito, irmão. Quando o cara quer te vender, eu já entrei numas latadas. Uma vez eu comprei um carro que só não tinha batido em trem e avião, e mesmo assim eu tenho suspeita que ele bateu no trem. De tão arrebentado. Mas o cara falou comigo, um amigo, falou comigo, não pode comprar, esse carro é zero. Aí beleza, eu comprei, porque eu confiei, eu confio para mim. Se o cara está me falando, eu confio, eu acredito na palavra do cara. Eu fiquei de boa com aquilo, tal. Fui vender o carro, aí o outro não acreditou muito na minha palavra e puxou a capivara do carro. O sangue de Jesus tem poder. Quando eu vi o carro, eu falei, não é possível, esse não é meu carro que eu estou querendo te vender, irmão, está ali. Eu falei, irmão, é isso aqui, ó, isso aqui é a capivara do carro. Seu carro bateu em trem, em avião e mais algumas coisinhas aí que eu não sei o que foi, não. Eu sei que arrebentou. Então tem hora que o coração fecha. O coração fechou, irmão. Vai para a oração. Vai para a oração. Segue o conselho aqui do seu amigo, pastor Marquinhos, que já deu cabeçada para falir nessa vida e pode te falar de cadeira. Tem alerta acendendo e você está insistindo e depois quer botar a culpa em Deus. Fala, eu vou sair da igreja porque Deus não me abençoou no meu negócio. Deus deixou minha empresa ir à bancarrota. Espera aí. Você tomou suas atitudes e agora está botando na conta de Deus. Cria vergonha na sua cara. Cria vergonha na sua cara. Os alertas estão aí. Olha para quem está do seu lado e fala, tem alerta aí ligado, irmão. Presta atenção, fala com ele. Presta atenção. Segunda coisa que fez com que Caim se afastasse de Deus. A insensibilidade diante dos próprios erros. Insensibilidade diante dos próprios erros. Ele mostrou isso, gente. Quando Deus chegou para perguntar, falou, ô Caim, cadê seu irmão? Ele falou, não sei. Deu de ombro. Sei lá. Por acaso, eu sou tutor do meu irmão, agora eu tenho que ficar cuidando dele. Deve ser isso que você está querendo, né, Deus? Você quer que eu cuide dele o tempo todo. Eu tenho minha vida, eu tenho minhas coisas, dá licença, eu não sei onde é que ele está, não. Uma insensibilidade terrível. E quando foi confrontado, que Deus pegou e virou para ele e falou, rapaz, você fez alguma coisa errada sim, porque o sangue da terra está bramando o sangue do teu irmão. O que você fez? Olha a insensibilidade nas respostas, gente. Sabe o que mais me preocupa em alguém? Não é quando ela peca. Não. Não é quando ela peca, porque eu já confrontei gente que pecou, e a pessoa se quebrantou, aceitou a disciplina, se humilhou, e Deus restaurou de forma poderosa, poderosa, porque é assim, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, tudo certo. Só que me preocupa, é quando alguém erra, e isso não dói. É quando alguém peca, isso não dói. É quando fica normal. Porque o pecado é assim, gente, é igual câncer de pele. Você sabia que o maior problema da hanseníase, da lepra, é a falta de sensibilidade? Eu visitei, por exemplo, leprosários lá na Índia. E eu estava conversando com uma pessoa lá na época, e essa pessoa falou, o problema da lepra aqui é que as pessoas elas perdem a sensibilidade. Então a pessoa ela vai varrer um negócio simples, ela não sabe qual a força que ela está aplicando. Aí aquilo acaba ferindo, e aquela ferida acaba se tornando maior porque ela perdeu a sensibilidade. Porque o medo hoje, a dor, são estímulos que fazem a gente frear. A dor te faz frear. Quando você vai pegar alguma coisa quente, você não sabe que está quente, se esse copo estivesse quente eu fosse pegar, quando eu sentisse a dor, eu ia falar, opa! Agora, se você não sente dor, você pega, você derrete sua mão e você nem percebeu.
Então, o estímulo da dor, ela é exatamente para colocar limites. Do mesmo jeito, tem que ser com respeito ao pecado. Você não pode permitir que o pecado se torne um negócio normal. Ah, não, pequei mesmo, tá? É isso aí. Eu sou assim, o homem é pecador, está tudo certo. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Tem gente que tem até argumento bíblico, mas não tem coragem de se ajoelhar e dizer, Senhor, me perdoa. Não derrama uma lágrima. O meu problema não é com quem peca, é com quem não chora depois que comete um erro. É insensibilidade. Todos nós estamos sujeitos ao erro. O que difere alguém que erra de um fora da lei, por exemplo, é a atitude que a pessoa toma. Uma coisa é ser acidente de percurso, outra coisa é ser prática de vida. Tem gente que está fazendo do pecado prática de vida. Não é acidente de percurso. É isso que tem que povoar o nosso entendimento e tem que gerar preocupação no nosso coração. O sujeito não pode chegar igual, infelizmente, nós já tivemos o desprazer de ter que tratar casos. Eu cheguei uma vez numa igreja aí pelo país, e eu tinha um amigo, que o amigo estava em disciplina. Eu fui perguntar o que aconteceu, porque era um amigo muito precioso. Ele falou, olha, ele pecou, mas o problema não é ter pecado, o pastor ainda falou comigo. O problema não é ter pecado. O problema é continuar, o pecado se tornou sistêmico a ponto de se tornar um negócio normal, da pessoa pecar e subir no altar e como se nada tivesse acontecendo, como se nada tivesse acontecido. Gente, isso é um negócio impensável para quem tem temor a Deus. Subir nesse altar aqui, irmão, pensa num negócio que dá frio na barriga. E sabe qual é o meu maior medo? Meu maior medo é subir nesse altar e não ser quem eu preciso ser. E não ser quem Deus espera que eu seja na sua vida. E não ser o instrumento que Deus espera que eu seja na vida das pessoas. Eu tenho temor de estar gastando o seu tempo aqui. Eu tenho temor de estar gastando o seu intelecto aqui, falando coisas que procedem só de mim e não de Deus. Esse tem que ser o temor daquele que está servindo na casa de Deus. A gente precisa preocupar, porque nesse lugar tem fogo. Antigamente, se alguém subia em pecado, era esturricado na presença de Deus. Se tocasse de maneira indevida na obra de Deus, recebia justa punição. Hoje em dia a gente não tem isso, mas se tivesse, eu creio que infelizmente não tinha muita gente, não. Porque as pessoas estão perdendo medo. Caim perdeu o medo, gente. Caim perdeu o medo. Caim se tornou amargo, se tornou rude, se tornou insensível, o que impossibilitou o conserto com Deus. O que, aliás, já sabia do acontecido, porém, eu penso que Deus esperava uma atitude diferente de Caim, mesmo sabendo todas as coisas. A insensibilidade, irmãos, causa males futuros irremediáveis. Como eu falei com você, a descendência de Caim, Lameque, que foi descendente de Caim, era adúltero, era assassino. Jubal era festeiro. Tubal-Caim foi criador de armas cortantes. E principalmente não havia ninguém na família de Caim. Você pode pegar toda a genealogia de Caim. A Bíblia diz que não havia ninguém que invocava o nome do Senhor. Ou seja, toda a família foi prejudicada. Toda a família. Uma família foi afastada de Deus. E Deus precisou levantar outra família para que houvessem pessoas que temessem a Ele. O verso 26 aí desse capítulo fala que também nasceu Sete. A Sete um filho, a quem deu o nome de Enos. E nessa época começou-se a invocar o nome do Senhor. Enquanto era só a descendência de Caim, ninguém queria saber de Deus. Porque lá atrás, alguém se tornou insensível. Na sua família precisa ter gente que vai invocar o nome do Senhor quando a gente partir dessa terra.
Na minha casa tem que ter gente que vai invocar o nome de Deus quando eu partir dessa terra. Esse é o legado que eu tenho que deixar para a minha pequena que está ali, que eu tenho que deixar para a minha Natália, que está lá na Europa, que eu tenho que deixar para o meu Daniel, que eu tenho que deixar para a minha Gabriela. Precisa ter alguém na minha família que vai continuar servindo a Jesus e fazendo valer o bom nome do Senhor. Caim se afastou de Deus. Terceira coisa, Caim fugiu. Ele estava ciente que havia feito besteira e simplesmente fugiu. Quando uma pessoa some da igreja, você pode saber. O primeiro lugar que ela para de ir é na igreja. Quando uma pessoa não está bem com Deus, primeiro lugar, ela para de ir na igreja. Você sabe por quê? Porque Deus fala. Deus fala do altar. O dia que eu preguei aqui sobre inferno, ninguém dava nem um pio nesse culto. Ninguém dava um glória a Deus. Estava ruim de dar glória a Deus mesmo, eu sei. Estava difícil. Quando eu terminei, poucas pessoas viram, mas juntou um monte de pessoa ali. Teve um que virou para mim e falou assim: você falou minha vida inteirinha. Eu preciso mudar. Eu falei: o que precisa para você mudar? Ele falou: preciso de ajuda. Eu falei: então vamos embora, filho. Vamos embora. Deus está sempre falando, gente. Deus está falando com a gente agora na internet. O sujeito não está nem aqui. Parou de paraquedas nesse site e está olhando. Parou de paraquedas no canal da TV aí e Deus está falando com ele. Você está fugindo de Deus, irmão? Não adianta você fugir, não. Você vai trocar o canal, é perigoso voltar para esse canal de novo. Quando Deus quer falar com alguém, quando Deus quer transformar alguém, quando Deus quer buscar alguém, Ele vai fazer isso. E quando alguém não está bem, você pode saber, ela vai fugir. Ela vai fugir de conversar com você que está levando Deus a sério. Você pode ver que tem gente que corre da gente, você já notou isso? Tem gente que corre da gente. Porque sabe que a hora que conversar com a gente, Deus vai dar uma sapatada nele. Não é por causa da gente, é por causa de Deus. E por causa do tanto que essa pessoa é preciosa. Caim fugiu. E para a gente orar, o que fez com que Caim realmente se afastasse de Deus foi desistir dele mesmo, foi desistir da mudança. Eu escrevi um negócio aqui. A desistência é o atestado de óbito de uma pessoa. O problema não é só errar, irmão. É quando ela desiste de tudo. Caim, ele fez isso. Ele fez isso. No verso 14, com as próprias palavras dele, ele disse: eis que hoje me lanças na face da terra, e da tua face me esconderei. Ele próprio estava dizendo, o próprio Caim estava dizendo: eu vou esconder do Senhor. Eu vou esconder do Senhor. Eu serei fugitivo. E nessa tradução que eu peguei aqui, olha a palavra que ele usa: eu serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar, me matará? Ele desistiu. Ele simplesmente desistiu. Desistiu de ter uma vida diferente com Deus. Você não pode desistir, velho. Eu sei que, como eu falei, recomeçar, ter a vida restaurada, ter um confronto assim com Deus, não é um negócio fácil. É um negócio doloroso. Toda ferida, para ser curada, ela precisa ser limpa. Uma vez eu fui visitar um querido que tinha se acidentado, e fui lá no João 23. Aí lá no João 23 eu estou escutando os gritos de uma jovem. Ai! Gritando muito, e gritando muito, gritando muito, 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 muito. Você percebia no grito que ela estava sentindo muita dor. Aí eu perguntei para a enfermeira, para a Dorinha, que é aqui da igreja. Falei: Dorinha, o que é isso?
Estão matando a mulher lá dentro? Ela falou, não, é porque ela caiu de moto. E para a gente começar a tratar ela, tem que limpar as feridas. Então tem que pegar e passar bucha em tudo, para tirar toda sujeira que veio por conta de ter caído, de ter raspado a perna, de ter rasgado a perna toda, né, a parte de fora da pele assim. E ela disse que tinha que lavar tudo. Então é um negócio que dói, gente. Tratamento é um negócio que dói. A Bíblia diz que Deus abre a ferida, mas ao contrário do diabo, ele não deixa a ferida apodrecer e se tornar purulenta e matar a pessoa. Pelo contrário, a Bíblia diz que ele abre a ferida, é para sarar a ferida. Quando você abre a ferida é para limpar, é para jogar dentro dela um treco lá para poder, aquele negócio que espuma, para poder limpar tudo, né? Aquele negócio que trem dói para valer. Metiolate que doía? Era metiolate? Era? Não, tem água oxigenada, beleza, mas metiolate que doía. Minha mãe, quando chegava com aquele negócio, eu corria, eu falava, não, prefiro ficar com a dor que está normal mesmo, não quero outra não. Né? Metiolate hoje em dia não dói, esses meninos não sabem o que é vida não, gente. Os meninos de hoje não sabem o que é vida não. Minha mãe chegava com metiolate, às vezes uma feridinha assim, ela falava, deixa eu passar um remedinho. Ai, era uma gritaria dentro de casa, parecia que estava cortando a perna da gente com metiolate. Por quê? Dói limpar. Dói ser confrontado. Dói. Só que tem um detalhe. Se você não tratar, o trem da bicheira, se você não tratar, vai infeccionar, vira um negócio pior, e você acaba perdendo um membro, perdendo a vida, por causa de algo que podia ter sido tratado. O problema não é errar, irmão. O problema é você desistir de consertar. Como eu te falei, vai doer consertar. Mas vale a pena. Porque quando Deus limpa para valer. Por isso que a Bíblia diz que dos teus pecados eu não me lembro mais. Ou seja, Deus tratou, acabou. Agora quando você desiste, Caim desistiu. Eu quero então te dar 3 motivos para você não desistir. 3. E nós vamos orar. Primeiro motivo. O futuro é um livro em branco, esperando que eu escreva a minha história. Futuro é livro em branco, irmão. A gente não sabe como é que vai ser amanhã. A gente presume. Eu fiz minha agenda de amanhã já. Eu sei todos os compromissos que eu tenho amanhã. Não são poucos. Mas eu sei. Eu fiz uma programação. Mas eu não sei se tem certeza dessa programação. Por exemplo, hoje não era para eu estar aqui. Hoje era para eu estar viajando. Mas como o pastor Kleber viajou, ele me pediu. Ele falou, pastor Marquinho, vai ao culto. Eu nem comentei com ele que eu não ia estar. Eu só dei meu jeito. Eu liguei para o lugar que... Eu fui no compromisso, que era um compromisso sábado, domingo e segunda. Eu fui no compromisso sábado, domingo de manhã, e eu já avisei o pessoal, pedi perdão. Falei, irmão, você me perdoa. Falei com a igreja, vocês me perdoam. Eu sei que vocês programaram o congresso, mas eu não posso faltar na minha igreja. Eu fiz uma programação, mas eu tive que desprogramar. Normal. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente sabe só que está aí, tudo em branco, para a gente escrever uma história fantástica com Jesus. Por isso que eu não desisto. Segundo, eu não desisto porque existem pessoas que acreditam em mim. Tem gente que acredita em mim. Tem gente que acredita, não sei, deixa só aquele pad mesmo, continua, por favor. Tem gente que acredita.
Tem gente que acredita em mim. E por incrível que pareça, deixa eu te dar uma notícia. Tem gente que acredita em você. Mesmo você achando que não. Que ninguém te vê. Que ninguém te percebe. Que ninguém te nota. Que ninguém te dá moral. Estão de olho em você. E principalmente, o céu acredita em você. Jesus acredita em você. Terceiro e último lugar, razão para eu não desistir, porque Deus não desistiu. Ele continua me amando. Tem até uma música que diz: tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão. É mais ou menos isso aí. Já parei. Me avisaram para eu parar, eu parei. E a música continua dizendo: Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Só isso. Não precisava ter mais mesmo, porque essa é a maior verdade que a gente tem que carregar na nossa vida. Se tem um negócio que a gente não precisa duvidar, é do amor que Deus tem por mim e por você. E Ele não desistiu. Ele não desistiu de liberar a graça. Ele não desistiu de liberar o Espírito Santo. Ele não desistiu de liberar a bênção, mesmo a despeito do quão longe a gente tem ido, o quão distante a gente tem andado. A Bíblia diz que com laços de amor, Ele vai atraindo a gente. Ele vai te puxando. Ele vai me puxando para perto dEle. Ele não desistiu. Ou seja, você está proibido de desistir. Ô pastor, eu estou proibido. Está proibido, irmão. Está proibido de desistir. Está proibido de desistir da sua vida. Você está proibido de desistir do seu ministério. Está proibido, porque você precisa ter motivo. Alguém precisa me convencer de que Deus desistiu de você para eu dizer o contrário. Mas toda a palavra de Deus me mostra exatamente isso. Deus não desiste de mim nem de você. A Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não desistiu. Te ama demais, irmão. Sabe qual é o seu papel? Aceitar esse amor. A grande diferença está aí. Tem gente que é mais fácil de aceitar. Tem outros que são mais cabeça durinha para aceitar. Mas a verdade para todos aqui, isso é condição imutável. Porque Deus é amor. Ele continua te amando. Mesmo quando todos te esqueceram, Deus não te esqueceu. Mesmo quando todos desistiram de você, Deus não desistiu de você. Não é só palavra de efeito, irmão. Isso é que me impulsiona a caminhar. É isso que me impulsiona a seguir firme. É isso que me inspira a continuar servindo a Jesus, buscando a santidade e lutando, mesmo a despeito das negativas da vida. É isso que continua me fazendo insistir, porque Ele não desistiu de mim e nem de você. Vem com Josué lutar em Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó.